do sétimo ano, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e vamos ver qual vai ser o assunto da nossa aula. Então, a nossa aula de número 2 tem por objeto de conhecimento composição do ar. E nessa aula, o detalhamento, nós vamos estudar as propriedades do ar. Então, vamos para a nossa aula. E para dar início à nossa aula sobre propriedades do ar, eu vou falar para vocês de um brasileiro que foi muito importante porque ele estudou muito essa área. Ele conheceu muito sobre essas propriedades do ar. Ele desenvolveu objetos que se mantivessem no ar, como balões, e também desenvolveu controle de voo. Mas como é que será que esse brasileiro fez isso? Como é que ele conseguiu desenvolver balões que se mantivessem em pleno, né? Se mantivessem no ar plenamente? E aí vamos ver quem é esse brasileiro. Um balão se mantém suspenso no ar porque o seu ar interno é mais quente que o ar externo. Isso faz com que o balão se expanda, torna-se menos denso e suba. Essas informações que nós temos hoje são resultados de estudos que foram feitos ao longo dos anos sobre propriedades e composição do ar. E foi baseado nesses estudos também que grandes invenções foram desenvolvidas. E você conhece um dos maiores inventores com relação a objetos suspensos no ar? É um brasileiro chamado Alberto Santos Dumont. Santos Dumont nasceu na cidade de Palmira em 1873, em Minas Gerais. Hoje essa cidade é chamada de Santos Dumont em sua homenagem. Em 1892, Santos Dumont foi a Paris e foi lá em Paris que ele desenvolveu todo o seu amor e todo o seu estudo com relação aos objetos suspensos no ar. E é por isso que eu estou aqui, ao lado da Torre Eiffel. Em Paris, Santos Dumont criou vários dirigíveis, por exemplo, o dirigível número 6. Esse dirigível foi apresentado à população francesa em 1901. E se manteve no ar por cerca de meia hora e deu uma volta ao redor da Torre Eiffel. Foram muitas invenções de Santos Dumont, mas a mais importante foi o 14 bis. O 14 bis ele foi apresentado em outubro de 1906 e ele foi o primeiro aparelho mais pesado que o ar a se manter em voo sem o auxílio de um dispositivo externo. E é por isso que Santos Dumont é considerado o pai da aviação. Muito bem, né? Então vocês viram aí a importância desse ilustre brasileiro que foi Santos Dumont. Ele foi importante não só para o nosso país, mas para o mundo todo, por excelentes invenções que ele teve, principalmente aí vocês viram 14 bis, que é o que deu origem à nossa aviação. Mas Santos Dumont inventou muitas outras coisas, como relógio de pulso, chuveiro elétrico, então ele foi um grande inventor, certo? E agora nós vamos conhecer as principais propriedades do ar. Então a primeira delas é massa. Vamos aí. O ar possui massa. Vocês conseguem observar aí que nessa imagem nós temos um balão, uma bexiga cheia, e nós temos também uma bexiga vazia. E se a gente comparar a massa de um balão vazio com a massa desse mesmo balão cheio ou inflado, a gente vai notar uma pequena diferença se a gente colocar numa balança, certo? Numa balança, a gente vai ver que uma vai ter uns números diferentes da outra. O que isso quer dizer? Que o ar possui massa. É importante a gente falar que esse termo vazio, quando eu falo do balão que está vazio, é uma maneira de dizer que o balão não está... É importante a gente falar que ele não está completamente vazio, porque a gente tem o ar por todo lado, certo? Então, quando a gente enche o balão, esta é uma maneira de demonstrar para vocês que esse ar, ele possui massa. E a gente consegue perceber quando o balão está cheio, certo? Se a gente for pesar, colocar numa balança,
esse balão que está cheio e o balão que está vazio, vai haver uma diferença. Então, dessa maneira, a gente percebe que o ar tem massa e a massa é uma das propriedades do ar. É porque a gente não enxerga, por isso que a gente tem essa dificuldade, certo? A gente tem aqui uma outra importante propriedade que é do ar ocupando o espaço, né? Como a gente pode ver na nossa próxima cartela. Nós temos aí o ar ocupa todo o espaço disponível em um ambiente, né? Então, a gente consegue observar bem aí nessa garrafa que metade da garrafa, metade da capacidade da garrafa está ocupada por água, certo? E a gente tem a outra metade ocupada por ar. Então, aqui, ó, a gente tem essa metade aqui que está ocupado por água, que eu representei aqui pela fórmula da água, gente, que é H2O. E essa parte aqui, professora, não tem nada nessa parte aí. Tem sim, gente. Aqui nós temos ar, certo? E a gente consegue, é importante a gente tentar compreender isso, que o ar ele vai ocupar espaço, né? Então, nessa garrafa, a gente tem a metade dela ocupada por água e a outra metade ocupada por ar, certo? Então, o ar, ele é matéria e ocupa todo o espaço do ambiente em que não exista outra matéria, certo? Então, a gente consegue observar, a gente consegue ver bem isso nessa garrafa. Outro exemplo que a gente pode dar também é quanto que a gente consegue enxergar, que a gente consegue entender melhor que o ar ele ocupa espaço quando a gente tem uma seringa, certo? Façam esse experimento em casa. Sabe aquela seringa de tomar remédio? Não é aquela que tem agulha, é a que tem de tomar remédio. Você aponta assim para o seu dedo. Quando você aponta para o seu dedo, você aperta o êmbolo, né? Você aperta aqui. E você consegue perceber que tem uma hora que ela não consegue mais ir. E por que não consegue mais ir? Porque aquele espaço ali está ocupado por ar, certo? E este mesmo exemplo da seringa, em que a gente fica apertando até onde dá, é uma outra característica do ar, que é o que está aí na nossa próxima cartela, que é essa característica do ar se expande e o ar pode ser comprimido, né? No caso aí da seringa, que eu acabei de falar para vocês, quando a gente está apertando, a gente está comprimindo esse ar até o máximo que dá, certo? E aí, depois que a gente solta, o ar ele vai embora, né? Então, essa compressão que a gente faz é uma propriedade do ar. E ele pode se expandir também. É a outra característica. E aí, na nossa cartela, nós temos aí os exemplos, né? Do pneu. Quando a gente enche o nosso pneu do carro, o nosso pneu da bicicleta, a gente está utilizando essa propriedade do ar, né? E aí é importante a gente entender que o ar ele é formado por partículas que a gente não consegue enxergar, né? Que são invisíveis a olho nu. Quando a gente diz que a gente não consegue enxergar algo, a gente fala isso, a gente usa esse termo, invisíveis a olho nu. Então, ele é matéria, ele existe, ele ocupa lugar no espaço e ele pode se expandir ou pode ser comprimido, certo? Então, aí nós temos, ao comprimir um gás, a gente força essas partículas a se aproximarem uma das outras, certo? E aí elas ficam mais próximas uma das outras até que tem um momento em que a gente não tem mais essa força, porque elas já vão estar no seu limite de aproximação. Já quando a gente solta, né, esse ar ele vai se expandir, porque os gases se afastam,
certo? Essa propriedade de expansibilidade e compressibilidade tem diversas aplicações, como aí a gente está vendo na imagem, né? A gente consegue observar bem isso quando a gente enche os pneus do carro, quando a gente enche os pneus da bicicleta, certo? A gente consegue observar bastante isso. E também nós temos aí o cilindro de mergulho, né? Então, a pessoa, o mergulhador, os mergulhadores, como é que eles conseguem ficar tanto tempo embaixo d'água sem respirar? Existe o método de apneia. Esse método de apneia é quando eles conseguem prender a respiração por um tempo, né? Mas é importante saber que esse tempo que eles ficam com essa respiração presa é por treinamento, não é comum, não é qualquer pessoa que consegue ficar muito tempo embaixo d'água sem respirar, então eles fazem isso com muito treino. Mas normalmente, como os mergulhadores, como esse aí da foto, eles utilizam cilindros de ar, certo? E com esses cilindros de ar, eles conseguem respirar no fundo do mar por um período maior de tempo. E esse ar que está aí dentro desses cilindros é ar comprimido, tá? Então, a gente pode utilizar essas propriedades, essas características, a gente consegue enxergar essas características do ar no nosso dia a dia, certo? E pressão atmosférica? Vocês já ouviram falar em pressão atmosférica? Então, nós sabemos que nós temos uma camada de ar que envolve o nosso planeta Terra, certo? Nós sabemos que a atmosfera, que é essa camada de ar, ela tem outras camadas, né? Que vão formar toda essa camada de ar que envolve o nosso planeta, certo? E é importante dizer que essa camada de ar, ela tem massa e ela exerce pressão sobre a superfície. Então, ela exerce pressão sobre a superfície do planeta e exerce pressão sobre os objetos, sobre nós, que é o que está mostrando bem, né? A gente consegue observar bem aqui nessa imagem. Então, aqui, o que eu queria que vocês enxergassem nessa imagem? Eu queria que vocês enxergassem que ao nosso redor nós temos ar e esse ar ele está exercendo pressão por todo o nosso corpo, certo? Então, nós temos aqui, para que vocês consigam entender bem, que essa pressão é exercida porque nós temos essa camada de ar que envolve o nosso planeta Terra, que é a atmosfera, que tem massa e exerce pressão sobre nós. E aí essa pressão é exercida dessa maneira. Então, nós temos ar ao nosso redor e o ar está sendo exercido, certo? Vamos aí na nossa cartela com a seguinte pergunta. Se o ar exerce essa pressão, por que os organismos não se deformam? E aí é importante a gente saber que sempre vai haver uma busca de equilíbrio, certo? Então, os organismos, eles não se deformam com a ação da pressão atmosférica, porque eles são formados por líquidos e gases que exercem pressão contrária. Então, a gente tem essa pressão externa, né, exercida, mas nós temos uma pressão interna dentro do nosso corpo que também atua com essa pressão externa, certo? E é a pressão interna e a pressão externa que vão buscar aí o equilíbrio, certo? E essa pressão contrária, de dentro para fora, ela atua com a mesma intensidade da pressão atmosférica que atua sobre a superfície do nosso corpo e dessa maneira vai manter o equilíbrio, certo? Então, o objeto, ele não se deforma, ele não vai se deformar porque a gente tem essa pressão externa
atmosférica atuando sobre nós. Lembrando que essa pressão atmosférica externa, ela ocorre por conta da atmosfera, que é a camada que envolve o nosso planeta Terra, que tem massa e exerce pressão, mas também nós temos uma pressão interna, certo? Do nosso corpo, e essa pressão interna, ela vai ficar ali com a pressão externa buscando um equilíbrio. Agora, quando há uma diferença de pressão muito grande, pode dar problema. É um exemplo que eu posso falar para vocês por exemplo, quando a gente coloca um objeto no fundo do mar, tá? Então, a gente sabe que o fundo do mar tem uma pressão muito grande. Por que o fundo do mar tem uma pressão muito grande? Porque tem a pressão da água, que é a pressão hidrostática, ainda tem a pressão atmosférica, certo? Então, vocês podem já ter ouvido falar em submarinos que no fundo do mar eles viram destroços. E isso ocorre por conta da pressão. Explode. Por quê? Porque ele não aguentou a pressão, tanto da água, da hidrostática, quanto a pressão atmosférica. Então, houve aí uma grande diferença de pressão e o objeto foi, no caso desses submarinos, eles ficam completamente destroçados, né? Eles não só deformados, como eles rompem, né? E aí acaba causando problema. Mas isso ocorre quando a gente tem uma grande diferença de pressão, né? A gente tem aí essa pressão muito forte, certo? Outra propriedade que a gente pode falar do ar é com relação a altitudes diferentes, certo? Então, a pressão atmosférica, ela é diferente em diferentes altitudes, que é isso que a gente consegue observar aqui nessa imagem, tá? Então, quanto maior for, quanto mais distante do nível do mar estiver, nós temos uma altitude grande, certo? Então, por exemplo, Santos está próximo ao nível do mar. Então, Santos é uma cidade do interior de São Paulo que tem pouca altitude, né? Porque está próximo ao nível do mar. Então, nós temos aqui uma altitude de 2 metros. Já São Paulo já está um pouco mais distante do nível do mar. Então, já existe aí uma altitude de 1.800 metros, certo? Nós temos ali Campos do Jordão. Campos do Jordão já está mais distante ainda do nível do mar. E é por isso que a altitude é 1.700 metros. E aí, o que é importante a gente saber? Que quanto mais longe do nível do mar, que a gente observa aqui, ó, quanto mais longe do nível do mar, maior a altitude. E o que isso tem a ver com a pressão? Quanto maior a altitude, menor a pressão. E como é que a gente consegue visualizar isso? Então, imaginem que a gente tem uma coluna de ar sobre a nossa cabeça, certo? Se a gente estiver no alto, essa coluna de ar, por exemplo, se a gente estiver em Campos do Jordão, essa coluna de ar ela vai ser menor do que uma coluna de ar sobre a nossa cabeça se a gente estiver aqui em Santos, certo? Então, quem está aqui em Santos tem uma coluna de ar muito grande sobre a cabeça. Então, quem está em cidades de altitudes mais próximas ao nível do mar tem uma pressão atmosférica maior. Então, quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. E quem está em cidades que estão numa altitude maior tem uma pressão atmosférica menor. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. E a título de informação, a cidade de Manaus está numa altitude de 92 metros. Só para vocês compararem aí um pouquinho com essas outras cidades da nossa imagem, certo? Um outro exemplo da influência da pressão atmosférica é na nossa respiração, né? Então,
a pressão atmosférica também atua na respiração do ser humano. Então, vocês sabem que a respiração ela tem dois movimentos principais. Nós temos o movimento de inspiração, que é quando o ar entra, e a gente sabe que esse ar que entra é o gás oxigênio. E qual é a importância desse ar? É esse ar que vai entrar nos pulmões e pelo sangue será levado para todas as células do nosso corpo, certo? Porque a gente precisa do gás oxigênio. Mas quando a gente exala, né? Quando a gente expira, quando a gente coloca o ar para fora, que é o outro movimento, a gente está expulsando de nós outro gás, que é o gás carbônico, né? Que é o CO2. Então, o oxigênio, o O2, é o gás que vai entrar na nossa respiração e ser distribuído nas células que vão precisar dele para gerar energia, certo? Agora, o gás carbônico é o gás que vai sair. E por que é o gás carbônico que sai? Porque assim como as células utilizam o gás oxigênio, elas descartam o gás carbônico, certo? Então, elas utilizam o gás oxigênio, descartam o gás carbônico. O gás carbônico é um gás tóxico, ele não pode ficar dentro da gente, então ele precisa ser eliminado e ele vai ser eliminado pela expiração, que é esse movimento de quando a gente libera o ar, certo? Então, aqui na nossa imagem, nós temos bem o oxigênio entrando nos pulmões e aqui nós temos o gás carbônico sendo liberado, né? Pela expiração. E o que isso tem a ver com a pressão atmosférica? Então, a inspiração, nós temos a influência do diafragma, que é um músculo que fica situado logo abaixo dos pulmões, e os músculos intercostais. Então, quando a gente inspira, esse diafragma e esse músculo intercostal, eles se contraem, aumentando o volume da nossa caixa torácica. E quando aumenta o volume da nossa caixa torácica, diminui a pressão interna dos nossos pulmões, certo? Então, é isso que ocorre no movimento de inspiração. Já no movimento de expiração, que é quando a gente coloca o gás carbônico para fora, a gente tem um relaxamento do diafragma, dos músculos intercostais e com isso diminui o volume da caixa torácica, né? O que é a caixa torácica? A caixa torácica é essa região aqui que protege principalmente os nossos órgãos vitais, que é principalmente aqui nessa região o pulmão, os pulmões e o coração, certo? Então, nós temos aqui os pulmões e nós temos o coração sendo protegido por essa caixa torácica. E esse movimento de inspiração e de expiração tem toda a sincronia do diafragma e dos músculos intercostais, aumentando e relaxando esse volume aí da caixa torácica. Mas, num movimento de expiração, quando o diafragma e os músculos relaxam, a caixa torácica diminui o volume e a pressão interna dos nossos pulmões aumenta. Então, a gente tem uma pressão interna alta e a pressão atmosférica, essa pressão aqui fora, baixa, e é por isso que o gás é colocado para fora. É por isso que o gás carbônico é colocado para fora, certo? Então, a gente tem essa diferença de pressão, então a gente consegue visualizar isso também na nossa respiração, certo? Vamos continuar falando aí do ar e daquilo que ele pode formar, né? E aí, vocês já ouviram falar em vento? Com certeza vocês já ouviram falar. Vocês sabem o que é o vento? Então, vamos aí para a nossa próxima cartela. Então, quando o movimento do ar na atmosfera está na direção horizontal, definida e sem mudanças bruscas, a gente chama isso de vento, certo? Então, a gente tem aí uma movimentação, né, do ar, mas sem que ela seja muito forte, né? Então, assim, nós temos o vento. Vocês observam aí que nessa imagem
nós temos as usinas eólicas, né? Que são usinas geradoras de energia a partir do movimento do ar, a partir da formação dos ventos. E isso é uma característica da região nordeste do nosso país. Na região nordeste é muito ventilada e essas usinas eólicas, elas conseguem um resultado muito positivo por conta dessa grande quantidade de vento que tem lá. Elas conseguem produzir energia limpa, né? Quando a gente fala em energia limpa, é quando a gente não utiliza combustíveis fósseis. Então, aí a energia eólica é uma energia formada de maneira limpa, sem prejudicar o meio ambiente, certo? E como é que esses ventos se formam, né? Então, aí nós temos a formação dos ventos está relacionada à diferença de temperatura do ar de um local para o outro, certo? É essa diferença que vai gerar a diferença de pressão do ar entre esses locais, né? E aí, o que é importante a gente saber? É importante que a gente saiba que durante o processo de formação do vento, vai ocorrer esse deslocamento de ar formando correntes. E essas correntes, elas são predominantemente das áreas de menor temperatura para as áreas de maior temperatura, né? Então, nós temos aqui o ar frio, né? Nós temos áreas de menor temperatura indo para áreas de... nós temos aí essa corrente de vento, onde a gente tem essa formação ligada principalmente à temperatura. Sempre a corrente de vento indo das áreas de menor temperatura para as áreas de maior temperatura. O deslocamento dessas correntes pode atingir velocidades variadas, certo? E quando atinge velocidades variadas, a gente pode ter aí classificações dos ventos, né? Então, quando a gente tem essas correntes ocorrendo de maneira variada, com velocidade variada, a gente pode classificar esses ventos, que é uma maneira para a gente entender melhor sobre a formação dos ventos, né? Então, os ventos, eles são classificados de acordo com a velocidade e a gente pode observar aí na nossa próxima cartela, né? A brisa é um vento fraco com velocidade de 13 km e 18 km por hora, né? Pode ser percebida quando folhas e pequenos galhos se movimentam, né? Então, a gente está mais acostumado com o quê? Com brisa, né? Que a gente tem aí essa movimentação das folhas, são ventos mais leves. Mas existem aqueles ventos que têm uma velocidade muito grande, né? Como é o caso do furacão, que nós temos aí, o furacão atinge velocidades de 119 km por hora a 350 km por hora e originam-se de tempestades tropicais dos oceanos, né? Ainda bem que nós não temos isso na nossa região. E a título de informação, no olho do furacão, gente, bem no meio aí do furacão, essa área que a gente chama de olho do furacão, por incrível que pareça, os ventos eles são mais calmos e a chuva é mais espalhada, certo? Então aí nós temos o furacão. O outro tipo para apresentar para vocês é o tornado. Desculpa. O tornado são ventos com velocidade maior que 250 km por hora ou 400 km por hora que giram formando um funil, que é isso que vocês conseguem observar bem aí na imagem, né? Descendo da base de uma nuvem espessa e tocando no solo, né? Então, isso daí é tornado. Mas vocês já ouviram falar em tromba d'água? É importante a gente falar em algo mais relacionado à nossa região, certo?
Vocês já ouviram falar em tromba d'água? Pois é, a tromba d'água é um tipo de tornado que ela acaba se puxando água. É muito comum observar em oceanos, mas também pode ser observada em rios e lagos, certo? Então, a tromba d'água é esse vento mais forte que, por ser na água, ele suga essa água, certo? Então, essa foi a nossa aula de propriedades do ar.